Bom, nós estamos encerrando política fiscal, então vamos conversar um pouquinho sobre impostos, né? Não do ponto de vista daquela contabilidade, se está positiva, negativa a arrecadação, líquida, né? Arrecadação menos despesa, mas da ideia de impostos, tá? Então, vamos pensar o seguinte, né? Primeiro, vamos dividir os impostos entre progressivos e regressivos. O ideal é que seja progressivo. Vamos entender essa lógica aqui. O ICMS ou o IPI, né? Imposto sobre Produtos Industrializados, competência federal, ou ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, competência estadual. Se eu vou comprar um refrigerante no mercado, eu pago, uma hipótese, 50 centavos de ICMS. Costuma sair na nota, vocês podem observar isso lá, tá? 50 centavos de ICMS, eu estou chutando 50 centavos, obviamente. Se uma outra pessoa vai comprar, né, esse refrigerante e ela vai pagar os mesmos 50 centavos de ICMS, não muda nada. Só que eu tenho uma renda de R$500. Essa segunda pessoa, eu fui lá primeiro, a segunda pessoa tem uma renda de R$5.000, 10 vezes superior a mim. E aí, para a gente avaliar se o imposto é regressivo, a gente tem que olhar como proporção da renda. Então, aqueles 50 centavos na renda que eu ganho de R$500, eu estou pagando ali, só por aquela latinha de refrigerante, 0,1% de imposto. Né? 500, se fosse R$50, 10%, se fosse R$5, 1%, se é 50 centavos, 0,1% de imposto que eu pago, frente à minha renda. E aquele sujeito que foi depois lá e comprou, que ganha 5.000, ele pagou 0,01% frente à renda dele. Estou dando um exemplo de uma latinha de Coca-Cola, mas a gente tem uma compra grande que a gente faz. ICMS, assim como o IPI, é um claro imposto regressivo. Ele incide proporcionalmente mais em quem ganha menos. Tá? Essa é a ideia de regressividade dos impostos. E, infelizmente, aqui no Brasil, a nossa estrutura tributária está muito assentada em impostos regressivos. Tá? Agora vamos ver os impostos progressivos. Imposto de renda. Eu começo pagando, por exemplo, 15%, não sei como que está dividida hoje a tabela do imposto de renda, mas vai aumentando, a partir de um ponto eu pago 27,5%. É a alíquota máxima. Né? Então, quem ganha valores maiores, a partir de um patamar, passa a pagar 27,5%. Então, proporcionalmente à renda, eu pago mais. Quem ganha 1.000, 2.000 é isento, não paga nada. Né? E quem ganha bastante vai pagando proporcionalmente. Ele poderia ser mais progressivo? Poderia. Nos países nórdicos, na Suécia, por exemplo, você tem imposto de renda alíquota máxima, né, que, salvo engano, supera 50%, deve chegar a 60%. Então, mas é caro. Obviamente, quem ganha mais de $100.000 e tudo mais, né, vai pagar uma alíquota muito alta. Então, esse imposto, que ele é proporcionalmente maior quando você ganha mais, ele é um imposto progressivo. Agora vamos pensar nesses impostos de patrimônio, tipo IPTU. Se eu tenho... Então vimos regressivo e progressivo, vamos ver o IPTU. Se todo mundo na cidade, né, paga 1% do valor venal do imóvel, a gente considera neutro, ele acompanha a renda, ele não onera mais quem tem renda maior, portanto ele não é progressivo e não onera não onera mais quem tem renda menor, ele não é regressivo. E eu estou pressupondo também que quem tem casas melhores tem renda maior. Ele vai acompanhar, né? 1%. Se você tem uma casa de 1 milhão, você vai pagar 10.000. Se você tem uma casa de 100.000, você vai pagar R$1.000 de IPTU. É proporcional ao patrimônio, que tende a ser proporcional à renda, é neutro. Agora, você pode fazer uma estrutura tributária para IPTU progressiva. Como? Casas até 100.000, 0,5%.
Casas acima, entre 100 mil e 500 mil, 0,8%. Entre 500 e 1 milhão, 1%. Casas acima de R$1 milhão, 1,2%. E aí você pode fazer, sim, um imposto progressivo dentro do IPTU. Então, essa é a ideia do imposto regressivo, progressivo e neutro, né? Sempre como proporção da renda. Tá? Essa é a ideia para a gente ver. E como eu disse, vou reafirmar porque isso é importantíssimo, aqui no Brasil, infelizmente, a nossa estrutura tributária é muito voltada para arrecadação em cima de impostos regressivos, não de impostos progressivos. Tá certo? E se você vai na Europa já é o inverso, né? A estrutura tributária ela é mais progressiva. E imposto tem, vocês vão estudar em finanças públicas, N outras características, ele tem que ser simples. Aí a gente olha a estrutura tributária aqui do Brasil, a gente já vê que não há simplicidade, né? Ele tem que ser neutro, que essa neutralidade é interessante, não é a neutralidade de ser progressivo ou regressivo, não. É que ele não pode afetar, distorcer as decisões econômicas. Tá? Vou dar um exemplo muito interessante. A Inglaterra, ela criou um sistema para cobrar imposto residencial, né, que era baseado no número de janelas. Casas grandes têm muitas janelas, né? Então, eu conto o número de janelas, é simples de contar, de fazer essa verificação, essa aferição. Conta o número de janelas, então se tem X janelas, paga tanto, né? Bom, é simples de verificar, mas o que aconteceu? As pessoas começaram a construir casas com menos janelas, né? Então distorceu a decisão econômica. O imposto não pode distorcer a decisão econômica. Isso já foi, né, reparado. Só que hoje, ainda lá em Londres, né, você tem uma contabilidade diária, que é o adequado, que a gente usa aqui no Brasil, mas só das áreas construídas acima do solo, né? O que acontece, né? Os milionários londrinos, os bilionários londrinos, eles têm casas, né, com vários andares abaixo do solo. Quem não está sabendo da tributação local pode deduzir que isso é um modismo arquitetônico ou coisa do gênero, mas na prática, né, é uma forma deles escaparem da tributação, ou deles pagarem menos imposto de patrimônio de residência, né? Porque uma boa parte da sua residência vai estar lá embaixo, garagens, as academias, adega, e de repente até campo de golfe, né? Vai estar tudo lá para baixo, no subsolo. E para cima, a casa de 2 andares, né? Suntuosa, bonita, mas que certamente paga um imposto muito abaixo, muito aquém do que deveria por causa dessa estratégia. Então, o imposto afeta a decisão econômica. Ele não deveria afetar a decisão, distorcer a decisão dos agentes. Mas em finanças públicas, né, vocês olham isso com mais calma, que era só para fazer um comentário básico, né, visto que a gente olha a política fiscal, achei que não podia passar sem tocar nesses pontos.